Olá, vamos falar um pouquinho sobre o preparo do solo e plantio do eucalipto. Eu sou o Matheus Nicolau, juntamente com meu colega Igor Leite. A matéria é silvicultura, sendo ministrada pelo professor Lucas Holanda. Vamos dar abordando sobre o tema preparo do solo e plantio. Vamos falar um pouco qual área que eu devo selecionar, quais implementos ali iremos usar, a amostragem de solo, adubação. Vamos também ressaltar um pouco qual espécie é mais adequado, dependendo da finalidade de uso que eu vou usar a minha plantação. Bom, para nós iniciar essa aula, temos que entender um pouquinho sobre o cenário atual das florestas plantadas. Bom, qual que é o cenário atual? A demanda hoje industrial, principalmente pela matéria-prima madeira, ela é maior que a oferta de madeira. Por quê? Tem a limitação de crescimento dos setores, ou seja, maior pressão sobre as florestas naturais. Conforme a legislação ela está ficando mais rígida, para a gente aproveitar essas madeiras naturais, as florestas naturais, impede que ocorra esse desmatamento, favorecendo assim as florestas plantadas. Ou seja, apenas as florestas naturais, as florestas nativas, elas não conseguem atender a demanda industrial. E quais são os benefícios de ter uma floresta plantada, como o eucalipto? É a padronização da madeira. Ou seja, quando a gente tem uma área de cultivo de eucalipto, sabemos que aquela área ela tende a crescer padronizada e no momento da colheita você vai colher todas as plantas, não selecionando ela, então facilitando o operacional. Para implantar o cultivo de eucalipto, primeiro passo é o planejamento. Esse planejamento a gente tem que responder algumas perguntas. O que, como plantar e como planejar. O que eu vou plantar? É eucalipto? Qual espécie de eucalipto eu vou plantar? Tem N espécies de eucalipto e cada espécie dela vai depender da finalidade de uso da matéria-prima. Ou seja, meu eucalipto vai ser para energia? Vai ser para celulose? Ele vai ser para óleo essencial? Vai depender muito da finalidade de sua matéria-prima. Então, não é selecionar qualquer espécie de eucalipto e plantar. Você tem que saber para que você vai utilizar aquela floresta plantada. Por que eu vou plantar esse eucalipto? Qual é a finalidade? Quais são as vantagens de eu ter esse eucalipto plantado? Isso, nós precisamos entender um pouquinho o cenário, o mercado econômico, ou seja, vai aumentar o valor da celulose? Vai aumentar o valor dos óleos essenciais? Qual eucalipto eu devo plantar para me ter uma maior rentabilidade no futuro? Como plantar? Eu tenho que escolha de área. Minha área, ela é plana? Minha área é ondulada? Ah, minha área é ondulada. Então, será que ela facilita a entrada de mecanização ou ela dificulta a entrada de mecanização? Qual o tamanho da minha área que eu devo plantar? Tudo isso deve ser planejado para calcular os custos operacionais desse processo. Preparo do solo, ou seja, quais equipamentos eu vou utilizar para o meu preparo do solo? Qual vai ser o custo desse preparo de solo? Como é o meu solo? Ele é pedregoso? Ele é um solo mais homogêneo? Qual é o espaçamento de plantio eu devo utilizar? Vou utilizar um espaçamento mais adensado? Tenho que optar por espécies que atendam essa exigência. E a adubação, ou seja, adubar corretamente com todos os nutrientes que o eucalipto vai precisar, que a sua espécie de eucalipto irá precisar. E como manejar? Quais vão ser os tratos culturais que eu vou utilizar nessa área? Qual que vai ser a florestal que eu vou atender? E como vai ser a minha colheita? Vai ser manual? Vai ser mecânica? Ah, vai ser manual, então eu tenho que optar por uma área pequena. Ah, vai ser mecânico, eu consigo mecanizar essa colheita, então eu posso já fazer o meu plantio numa área mais extensa. Tá, vamos primeiro para o critérios para escolha da minha área. Eu tenho que levar em relação ao clima. Esse clima, ele é ameno? O clima que minha área se encontra, ela essa área, ela é propícia a ter geadas? É um clima tropical? É um clima subtropical? Aonde essa área se localiza no globo?
qual que é a radiação solar, qual que é a temperatura média. Então, temos que levar em consideração todos esses fatores, principalmente temperatura, irradiação e pluviosidade, ou seja, chuva. Quanto de chuva cai nessa área? Minha planta vai passar por isso, como minha planta não vai passar por um estresse hídrico. Segundo ponto, solo. Por que o solo? O meu solo, ele é plano ou ele é ondulado? O meu solo, ele é bem drenado? O meu solo é compactado? Ou seja, sempre optar por um solo, que eu vou explicar mais para frente, mas basicamente, um solo que seja bem drenado, um solo que seja descompactado, todos aqueles fatores ideais para todo ou qualquer cultivo. E por eucalipto não é diferente. Dimensão da área. Essa minha área, qual vai ser a dimensão dessa área que eu vou fazer o plantio de eucalipto? Ela vai ser uma área por 500 por 100, 100 por 200, 100 por 1000, entendeu? De qual vai ser a dimensão desses talhões? Qual vai ser o sistema de cultivo que eu devo utilizar? Eu posso utilizar o sistema de cultivo manual ou o sistema de cultivo mecanizado. Vai depender do poder aquisitivo desse produtor. Finalidades de uso para o eucalipto. Temos que levar em conta para escolher a espécie ideal para a sua área. Porque eu quero uma espécie para celulose, que eu vou vender a minha matéria-prima para uma indústria de celulose. Então eu tenho que optar por espécies que produzam mais celuloses. Então, tem essa relação que temos que levar em consideração. Para cada finalidade vai ter uma espécie ideal. Não é que as outras não sirvam, não. É a espécie ideal para ter o maior aproveitamento industrial dessa sua lavoura, dessa sua plantação, né, no caso. E qual que é o sistema de colheita? O que é sistema de colheita? Basicamente a mesma coisa do sistema de cultivo, né? O sistema de colheita vai ser manual ou vai ser mecânico? Se for manual, eu vou precisar de mais mão de obra, vou precisar de motosserras, vou trabalhar com bastante pessoas nessa área. E o sistema mecânico? Essa área me permite eu fazer um sistema mecânico. Então, eu vou ter que utilizar implementos com custo maior, um custo operacional maior, mas ele vai ganhar em tempo, né? Você vai ter um tempo reduzido para fazer essa colheita. Bom, começar aqui a falar um pouco do clima mais aprofundado. Essa sua área, quando escolhemos a área para a cultura, temos que entender o clima dessa área. Temos que ter acesso a dados climáticos, dados de temperatura, dados de chuva, dados de iluminação solar, irradiação, né, no caso, porque principalmente em climas amenos, ou seja, climas mais frios, climas subtropicais, a temperatura tem grande efeito na produção de eucalipto. Por exemplo, temos duas espécies aqui, a Eucalyptus duni e a Eucalyptus ventani. Elas são espécies ideais para cultivos com médias abaixo de 17 graus, ou seja, climas bem amenos. Se você utilizar essas espécies no clima tropical, como, por exemplo, o nosso, ela vai ter maior incidência de doenças, vai inibir o seu crescimento, inibir o seu pleno desenvolvimento, pode ocorrer estiolamento nas mudas, então você não vai ter mais uma padronização do seu cultivo. Então temos que selecionar espécies adequadas conforme o clima. E outro exemplo são para temperaturas médias acima de 17 graus. Se nessa área a temperatura média é acima de 17 graus, temos que optar pela eucaliptos grandes ou eucaliptos urograndes, ou de corimbas mesmo. Por quê? Esses eucaliptos, eles são mais suscetíveis ao frio, ou seja, temperaturas abaixo de 17 graus, a mesma coisa que acontece com temperaturas acima de 17 graus para a duna e a bentame. Ou seja, esse eucalipto ele vai inibir o crescimento, vai inibir a taxa fotossintética dele. Então, imagina, você planeja tudo certinho, dimensiona a sua área, estradas, vias, faz tudo certinho. Chega na hora de você escolher a muda, você escolhe a muda errada para aquele seu clima. Um clima acima de 17 graus, você planta uma dume ou uma bentame. Vai ter problema durante todo o ciclo. Imagina para uma cultura que vai ficar ali implantada
na sua área por no mínimo 5 anos, 6 anos. Então, querendo ou não, é um tempo muito grande para você cometer erros iniciais. Então, impedir ocorrência de erros é fundamental para um pleno desenvolvimento da sua cultura e assim você ter uma remuneração maior no final de todo o ciclo produtivo. Em climas amenos, o crescimento, temos que optar por espécies de crescimento mais lento. Por quê? Em climas amenos, essa espécie que tem crescimento mais lento, ela vai ser destinada para a produção de madeira para serrarias. Duas espécies que são indicadas para esses climas aí são a Eucalyptus saligna e o clone ARA 32864. São clones, né? São híbridos que servem e atendem essas especificações para climas amenos. Já em clima tropical, que é o mais comum no Brasil, o fator limitante não é mais a temperatura, e sim o estresse hídrico. Ou seja, temos que tomar muito cuidado se essa área, se nesse período onde eu estou implantando a cultura do eucalipto, qual que é a relação hídrica, qual é a precipitação anual dessa área. Porque se nas fases iniciais ele passar por um estresse hídrico, vai impedir o pleno desenvolvimento dessas plantas. E quais são os indicados para climas tropicais? O Eucalyptus urograndes, que é o cruzamento entre o Eucalyptus grandes e o Urophila. E o Eucalyptus cloesiana e o próprio Eucalyptus urophila também é indicado. E se tem alguns clones que eles estão, alguns híbridos, que eles têm uma maior tolerância à deficiência hídrica. E o exemplo clássico é esse AEC 0144. Comparado a outras espécies, aos outros clones, ele é o que mais se adapta, ou seja, é o que mais tolera a deficiência hídrica. Não significa que ele é resistente, ele é tolerante, ele é mais tolerante comparado às outras. Uma coisa que os produtores estão usando, que já está no mercado, é o hidrogel. Por exemplo, se nessa área vai ter para impedir esse estresse hídrico, muito faz o plantio juntamente com o hidrogel. Como podemos ver aqui na imagem, hidrogel é tipo esse gel mesmo que está aí em volta da muda. O que esse hidrogel vai fazer? Ele vai fazer com que as gotículas de água elas ficam mais retidas próximo à planta, impedindo a evaporação ou até mesmo que o solo absorva essa água e que torna indisponível para a planta. Então, esse hidrogel ele vai permitir com que essa água fique disponível por maior tempo ali para a planta. Outros clones, né, que podemos utilizar, clones de domínio público, são esse AEC 0224, o GG100, que ele é um clone registrado como Urophila, um Eucalyptus urophila, o COP 1277, que é um híbrido de um cruzamento o Eucalyptus grandes e o Eucalyptus camalduliensis. E o GPC 23, que é o próprio eucalipto, é um clone do Eucalyptus grandes, e as corimbas, né, que são os Citrodora, né, os Eucalyptus citrodoras, que eles são principalmente, sua destinação, ela é ideal para óleos essenciais, produção de óleos essenciais para a indústria de cosméticos, de alimentícia, entendeu? Então essas as principais espécies indicadas para climas tropicais, né? Que é mais o nosso clima aqui. Se tivéssemos uma área aqui em Campo Novo do Parecis, deveríamos optar por essas espécies de clima tropical. O solo. Como que é esse solo que eu vou iniciar o meu plantio? Vou implantar essa cultura. Ele tem que ser solos ideais, são solos profundos, solos descompactados. A compactação vai impedir o particular do eucalipto, se for por semente ou até mesmo por mudas ou clones, um solo compactado vai impedir o pleno desenvolvimento da cultura. Solos não pedregosos, ou seja, solos que não tenha pedras, pedregulhos ou até qualquer outro material sólido que impeça o desenvolvimento da planta.
e solos bem drenados, né? Solos drenados. Ou seja, se o solo não conseguir drenar a água o mais rápido possível, não assim o mais rápido possível, mas um solo que não deixa a água muito tempo ali empoçada, que é o termo que comumente usa, empoçada, sobre a superfície do solo. Entendeu? Tem que ser um solo bem drenado. Se você tiver a presença de um solo compactado, tem que entrar na área com uma gradagem pesada para descompactar esse solo antes de utilizar, implantar a cultura. E qual é a dimensão da área do meu sistema de cultivo? Qual é a dimensão? É a minha área que eu vou implantar o eucalipto, é uma área pequena, então devemos optar por sementes mesmo, que é o material mais barato de se adquirir em relação aos clones. Se for uma grande área, devemos utilizar os clones, que é um material, ele é mais caro comparado à semente, porém ele é um material padronizado. Ah, Matheus, então quer dizer que se eu tiver uma grande área, eu tenho que usar a semente, porque como o custo é menor, eu vou ter um custo de produção menor ao longo dos anos que o eucalipto vai estar ali. Não é assim, por quê? O problema das sementes é a despadronização das plantas. Quando você opta por clones, você vai ter plantas padronizadas, ou seja, vai ter uma área padronizada. Imagina você ter uma grande área ali, em torno, vamos por exemplo, 1.000 hectares de cultivo de eucalipto. E essa 1.000 hectares for uma área despadronizada. Tem eucalipto ali de 4, 5 metros, tem eucalipto de 2 metros, eucaliptos de 1 metro. Então vai ficar despadronizado a minha área. E assim, você vai ter que adentrar nessa área mais vezes para realizar a colheita, aumentando o custo operacional de todo o seu processo. Ou seja, vai tornar inviável essa produção. Qual que é a finalidade do plantio do meu eucalipto? Para onde vai essa minha matéria-prima? É para energia? Se for para energia, o indicado para regiões de clima tropical é o eucalipto cloesiana, ou os clones, como a EC0144, a EC0224 e o GG100. Esses eucaliptos eles têm uma maior, colocar eles para queima, né, para propulsão, eles têm uma maior liberação energética comparada a outras espécies. Se for em regiões de clima subtropical, optar pelo Bentame, pelo Vibinalis e pelo Eucalipto Dani, que esses eucaliptos eles são mais ideais para a produção em regiões subtropicais. É para celulose e papel? Quando for para a indústria de celulose e papel, aí o produtor, juntamente com a indústria que vai adquirir esse material, vai junto sentar e selecionar materiais desenvolvidos para atender a obtenção do produto específico. Pois dependendo da espécie, vai produzir diferentes tipos de celulose que vai ser utilizado para diferentes tipos de papéis. Então, você tem que sentar antes de plantar, né? Sentar com a indústria e ela vai te indicar as espécies ideais para você plantar. E a celulose, praticamente aqui nessa primeira imagem, não é algodão, é a celulose mesmo. A celulose, quando está lá na indústria, eles começam a tirar a celulose, eles vão colocando os produtos, ela vai chegar, antes de virar papel, ela fica que nem nessa primeira imagem aí na tela dos senhores e senhoras. Depois, para ela chegar nos tipos dos tonéis, né? Para transformar o papel propriamente dito. É para produtos cerrados? Ou seja, eu vou utilizar ele para madeira, para fazer cercas, currais, construções. Se for para serraria em si, temos que optar por eucaliptos como o grandes e o urograndes, né? E por quê? Quando destinamos a nossa produção para serrarias, né, para produção de produtos cerrados, o ideal é que ele fique mais tempo em desenvolvimento na sua área, ou seja, 12 anos, em média, o eucalipto fica 12 anos para iniciar o processo de formação de madeira adulta. Ou seja, ele vai ter que ficar ali 12 anos para você produzir uma madeira de boa firmeza, de boa rigidez, né, para que ela seja
que tenha boa duração. Se for fazer uma lasca, fazer uma cerca, um curral, uma construção, ela fica mais rígida e menos flácida, né, no caso. O indicado seria o eucalipto clesiana, porque ele é um eucalipto de crescimento mais lento e apresenta boa qualidade de madeira para serraria. Como que ele vai ser um eucalipto que vai crescer de forma mais demorada comparado aos outros? Essa madeira dele vai ficar mais lignificada, mais resistente. Então vai ser uma madeira de melhor qualidade. São para óleos essenciais? Se for para óleo essencial, o indicado aqui no Brasil é o Citrodora, porque ele produz mais óleo essencial, o aproveitamento de produção de óleo essencial é maior, que ele é extraído pelo processo de destilação das folhas do Citrodora. Então, quando a gente querer destinar o nosso o eucalipto para óleos essenciais, esses óleos essenciais são usados para quê? Principalmente em indústria de beleza, né, indústria de cosméticos, produção de sabonetes, shampoos, cremes, hidratantes e tudo, ou para a indústria alimentícia, né? Então tem um forte emprego para esses óleos essenciais, além de ser uma indústria que ela remunera bem o produtor também, comparado a outros setores. Se a gente for produzir óleo essencial e optar por outras espécies, muitas vezes a gente vai precisar de uma área muito maior para a produção de menos óleo essencial que o Citrodora produziria numa área ali bem menor. Então, isso é planejamento, porque áreas maiores, o custo operacional também vai ficar maior. É para recuperação de ambientes degradados? Se for para esses ambientes, o certo quando se faz a recuperação de ambientes degradados, o eucalipto ele não pode ser implantado sozinho. Ele sempre vai ser implantado em consórcio com mudas nativas da região. Isso, muitos utilizam o eucalipto porque é uma forma de renda que vai ter um retorno ali depois de 5, 6 anos. A árvore de eucalipto deve ser totalmente removida ao final do ciclo de produção. Não pode deixar também ela ali no meio daquela floresta nativa. E temos que utilizar espaçamentos mais amplos, a partir de 5 por 5. Por quê? Nem o eucalipto ele pode impedir o pleno desenvolvimento dessas mudas nativas, nem o inverso, ou seja, essas mudas nativas não podem também impedir o desenvolvimento do eucalipto. E após que o eucalipto atingiu a quantidade de tempo para a finalidade que você vai utilizar, você tem que tirar totalmente da área e depois repor com mudas nativas. O sistema para o sistema de colheita e cultivo de rebrotas, ou seja, vamos fazer a colheita mecanizada, temos que optar por áreas limpas e sem presença de cipós. Optar por eucaliptos que formam uma copa maior, impedindo sim que os raios solares adentrem ao cultivo e favoreça o crescimento de plantas daninhas, plantas invasoras, cipós, porque esse cipós vai dificultar o cultivo mecanizado dessa sua área. Como que vai ser um cultivo de rebrota? Então, direto, ou seja, maior número de vezes, o produtor vai ter que entrar com equipamentos dentro da área para a colheita. Então, se tiver cipó, material que vai dificultar esse processo, vai acarretar em maior custo operacional. E a implantação, agora a implantação de fato do eucalipto. Eles devem ser dimensionados com, no máximo, 300 metros de largura e o comprimento variando entre 500 a 1.000 metros. Se optarmos por áreas maiores que 300 metros de largura, isso vai dificultar alguns processos importantes, como limpeza, poda, colheita, a própria colheita mesmo. Então, sempre optar por áreas padronizadas, de 300 metros de largura, e o comprimento pode variar entre 500 e 1.000 metros. Isso vai facilitar vários processos, como tinha dado. Tem colheita, retirada de madeira, o próprio plantio, controle de erosões e também auxiliar no controle de pragas e doenças. Imagina se tiver um talhão, tipo,
1000 por 1000, ou seja, um quilômetro quadrado de talhão. Imagina andar esse talhão procurando formigas cortadeiras. Isso vai dificultar bastante o processo, o controle dessa praga. A implantação de eucalipto, ela tem vários pontos que devemos atender. O primeiro ponto é planejamento das vias de acesso e dos aceros. Por quê? A construção de vias de acesso deve estar de acordo com a topografia da área. Essas vias de acesso têm que permitir que todos os implementos, todos os tratores ou caminhões possam movimentar dentro da área sem que sejam impedidos. E essas vias de acesso têm que ser bem planejadas para que em todo ponto da sua cultura, em todo ponto da sua área, você consiga ir com algum equipamento, algum implemento para fazer um processo, um trabalho específico. E os aceros são as faixas do terreno sem vegetação, onde o solo ele é exposto. Esses aceros são principalmente utilizados para prevenção de fogo, porque imagina você ter uma plantação, não faz esse acero adequado e entra uma invasão de fogo dentro da sua propriedade e queima algumas plantas. Então, isso vai impactar diretamente no resultado final da colheita. E a limpeza, como é feito a limpeza? A limpeza da área ela vai ser manual ou mecânica. Vai variar se a sua área é grande ou pequena, no caso. Se você optar pela limpeza manual, deve ser utilizados motosserras, foices, enxados, enxadões. E essa vegetação ela não tem que ser densa, porque se for uma vegetação densa, com presença de muitos tocos, essa limpeza manual ela vai ser ineficiente. Já a mecânica, devemos utilizar equipamentos mais robustos, né? Já essa área vai ter uma vegetação mais robusta, então temos que utilizar equipamentos mais robustos, principalmente tratores esteiras ou patrolas ou qualquer trator que consiga manusear uma lâmina, né? Os equipamentos mais utilizados são as lâminas frontais empurradoras, como os esteiras, ou as frontais cortadeiras, variando de acordo com o tipo de cobertura. Se for uma cobertura mais rasteira, é só fazer uma gradagem, uma incorporação daquele material, que já está bem. Se for uma vegetação de maior porte, devemos utilizar equipamentos de maior porte, como esteiras, até mesmo os retroescavadeiras, né? Ou as PCs, que facilitam essa limpeza. As frontais cortadeiras são as mais apropriadas, pois há menor movimentação de terra. Ou seja, sempre optar também por equipamentos que não movimente muito a terra e que não compacte também essa terra. Porque se ficar muito tempo o trator ou esteira ali passando na mesma área, vai ocasionar uma compactação inicial e isso pode impedir o pleno desenvolvimento da cultura. Bom, dando continuidade à apresentação, né? Em relação à implantação dos cultivos do eucalipto, a gente tem que lidar também com o preparo do solo, né? No caso, o preparo do terreno, ele é de suma importância. Bom, o principal objetivo do preparo do solo, ele tem por contrapartida, ele tem que oferecer condições adequadas ao plantio e tem que estabelecer condições também para que haja o plantio das mudas em condições a campo, né? Bom, uma área cultivada agrícola recomenda-se fazer uma subsolagem variando de 30 a 60 centímetros. Bom, isso aí vai variar de acordo com o histórico da sua área, né? Se o produtor hoje ele tiver uma área com histórico assim, que foi uma área de plantação, mas ele quer fazer um reflorestamento, ou até mesmo ou trabalhar com alguma cultura comercial, florestal, ele tem que analisar muito bem em relação ao seu histórico da sua área, né? E sempre ele vai estar trabalhando de acordo com 30 a 60 centímetros da sua subsolagem. Bom, se sua área for uma mata virgem e ela tem muito declive, o recomendado é fazer uma subsolagem até 60 centímetros. Por quê? Porque nessa forma ele vai estar arrancando toda a parte de raízes que tiver subterrânea no solo, e assim vai deixando em condições adequadas e
tendo por contrapartida um preparo do solo que vai favorecer suas condições para o plantio. Bom, um exemplo do sistema de plantio, o preparo do solo ele também pode ser mecanizado ou manual, ou seja, ele é subdividido em duas partes, né? Ele pode ser totalmente mecanizado, onde todas as suas operações do preparo agrícola ali vai ser tudo utilizado por implementos agrícolas, né? Já máquinas que já vêm ocupadas todas as partes mecânicas para ser utilizada em relação ao plantio, poda ou colheita, ou de forma manual. Essa de forma manual, você pode adaptar algumas formas ali que o produtor ele pode pegar um trator e acoplar nele algum implemento que auxilia esse plantio e acelere também o plantio de forma manual, né? Mas vai depender muito da sua topografia e sua condição que o produtor vai ter em relação ao sistema de plantio que ele vai ter que empregar a utilização de qualquer tipo de cultivar em espécies florestais. Bom, o preparo mecanizado, ele aplica-se em topografia plana, como eu já tinha falado, né? Ou seja, por que tem que ser plana? Porque algumas máquinas, elas não são adaptáveis para cultivos em áreas com íngremidade, ou seja, aqueles terrenos que possuem um declive acentuado. Ou seja, dessa forma, se utilização mecânica em terrenos com declives, pode-se obter que aquele terreno possui pouca ou alta drenagem, ou seja, o terreno ele pode conseguir armazenar uma boa concentração de água no solo, muitas vezes fazendo que o preparo mecanizado não seja uma boa opção, porque o maquinário ele pode estar atolando, o maquinário ele pode não conseguir entrar em determinadas áreas. Por isso que, preferencialmente, o preparo do solo mecanizado ele tem que ser plana. Bom, já o preparo manual, ele é dotado em áreas declivosas, ou seja, porque tem fácil acesso, né? Ele fica mais acessível de entrar ali com alguns carrinhos puxando as mudas, aí dentre elas pode ser por semente ou até mudas clonais, né? Em situações onde que não é viável o uso manual, o produtor ele consegue, como eu tinha falado, ele fazer algumas adaptações agrícolas, né? Pode pegar um trator e acoplar nele algum implemento agrícola que pode favorecer até mesmo utilizar, até transportando as mudas ou até mesmo a utilização para fazer as covas. Bom, o preparo manual, ele é recomendado aberturas de covas maiores e com profundidade, largura e comprimento, ou seja, ele tem que respeitar 3 segmentos. Como a gente pode ver aqui na imagem ilustrativa, né? Tem a profundidade, largura e comprimento. E ele tem geralmente ser 30 por 30 por 30, ou seja, ele tem que ter 30 centímetros de profundidade, como mostra nessa imagem ilustrativa, né? Do solo. Ele tem que ter 30 centímetros de largura, ou seja, ali o preparo manual aqui a gente pode trabalhar com enxadão, enxado ou até mesmo pá, dependendo da situação que a gente prega o nosso solo, e o comprimento de 30 centímetros. Como a gente pode ver aqui, sempre a muda ela tem que ficar exposta, o sistema radicular abaixo do nível do solo, né? Porque sempre vai ter que ter solo e adubo, como a gente pode ver aqui da imagem. A gente pode estar olhando essa imagem ilustrativa, né? E ele tem que sempre respeitar um plantio de forma ereta, ou seja, a planta, tanto no preparo manual quanto no preparo mecanizado ou até mesmo semi-mecanizado, ela tem que ficar de forma ereta, porque senão não vai favorecer o surgimento de plantas de porte ereto, que seria a qualidade que o produtor precisa para poder utilizar de forma comercial, e até mesmo pode até prejudicar a padronização do seu cultivo. Bom, o espaçamento e quantidade de mudas. Bom, o espaçamento ele tem influência diretamente, por quê? Porque ele vai influenciar na parte do crescimento da parte da floresta, ele também vai influenciar na parte da qualidade da madeira produzida, a idade de corte, desbaste, ou seja, ele vai ter influência diretamente na parte dos tratos culturais, e a prática do manejo, consequentemente, ele vai gerar custo na produção. Vamos dar uma explicada aqui. O que seriam essas influências? Ou seja, se o produtor ele fez ali o plantio e adotou um espaçamento
que não foi exigido pelo seu técnico, né? Vamos colocar um exemplo de 2x2, ou seja, vamos colocar na cultura do eucalipto. O preferencial seria 2x3 ou 3x3, que seria o mais utilizado hoje no mercado florestal. Mas assim, se o produtor optar por 1,5 por 1,5 ou 2x2, vamos dar um exemplo hipoteticamente, né? Essas árvores elas não vão expressar todo o seu potencial produtivo, ou seja, elas vão entrar em competição ali. Dentre essa forma, elas vão favorecer a parte da influência do seu crescimento, ou seja, conforme ela tem uma competição por nutriente na fase inicial, ela não vai favorecer seu crescimento, contrapartida, ela vai influenciar na parte da qualidade do que vai ser produzido, vamos colocar madeira, né, que é nossa matéria-prima, praticamente todas as espécies florestais. A idade de corte vai ser influenciada porque nessa padronização, vamos colocar aqui uma gleba de 1.000 hectares ali plantada e dividida em 5, vamos colocar 5 glebas de 200 hectares cada uma, totalizando 1.000 hectares, né? Dentro dessas 5 glebas, a gente vai ter uma padronização de toda a plantação, né? Pode chegar na sua idade de corte primeiro que a outra, ou seja, vai ser de forma acelerada. E aí entra em papel aquela parte do vigor que a planta vai ter em toda a sua parte de plantio do seu desenvolvimento. E vai influenciar na parte do desbaste, que não seria economicamente viável para o produtor, ou seja, se o produtor for abranger uma venda de madeira, a sua quantidade por metros cúbicos produzido na sua área ela vai ser menor. Por quê? Porque tem plantas que vai entrar em desbaste, ou seja, sua idade de corte, ela vai se favorecer mais cedo. E outras vai estar entrando ainda. Na hora que o produtor for fazer uma utilização, vamos colocar na gleba 2, que é dos 1.000 hectares, são 200 hectares, né? Dividindo em 5. Toda a sua idade de desbaste, ela foi menor em relação a 1, a 3, a 4 e a 5, a gleba 2, né? O produtor ele vai ter que esperar entrar em idade de corte, porque o seu desbaste foi num padrão que não foi comum, ou seja, pela o espaço de edição, e assim por contrapartida, ele vai gerar um valor produtivo para o produtor de baixa performance, ou seja, não é o interessante para cultivo florestal, tendo em vista que ele começa a ser rentável para o produtor em torno dos seus 3 anos médio até 5 anos, começa a produzir alguma coisa que o produtor precisa de lucro, né? Bom, o espaçamento ele é mais amplo, são adotados quando se dispõe de material genético de melhor qualidade, ou seja, o melhoramento genético hoje ele não trabalha só com parte de grãos, ou até mesmo genética, né? O melhoramento em si, ele está tendo uma expansão em todos os diversos tipos de mecanismo agrícola rentável. E a qualidade hoje genética que a gente tem dos híbridos de eucalipto, pinus ou qualquer outro tipo de espécies florestais, eles são de altas performance, ou seja, ele possui uma qualidade essencial de sanidade foliar, estrutura melhor em enraizamento e a sua adaptação a diferentes tipos de áreas climáticas, né? Bom, o espaçamento hoje mais comum utilizado, a gente tem que o espaçamento de 3x2 e o 3x3. Esses são os mais adotados para as plantações de extensividade, né? São mais comuns hoje no mercado. Bom, é necessário atentar à demarcação correta dos espaços a campo, ou seja, se nosso plantio de espaçamento ali a gente adotou que vai ser 3x2 ou 3x3, esse espaçamento ele tem que entrar numa padronização, ou seja, tendo em vista que essa padronização ela vai ser influenciada diretamente no plantio, ou seja, a gente vai ter um plantio em cada gleba dividida, né? Vamos voltar lá no nosso exemplo de 1.000 hectares. Entre as 5 glebas, a gente vai colocar uma padronização entre linhas com espaçamento de 3x2, ou seja, 3 de comprimento e 2 de largura. A gente vai colocar uma padronização não só pela aquela performance assim, de ver uma plantação bonita, mas uma padronização ela vai favorecer a entrada de implementos agrícolas ali para fazer, até mesmo levar alguma adubação orgânica, ou até mesmo vai favorecer o produtor lá na frente a sua colheita, né? Por isso é necessário adotar e ter uma assistência técnica que vai favorecer o produtor na utilização do espaçamento correto em plantação de qualquer tipo de cultura, imprescindível, não só para as espécies florestais, isso também é utilizado na parte de grãos, na parte de plumárias, né, que fala o algodão também é padronizado, e assim sucessivamente. Bom, aqui é um exemplo, né? Como eu estou falando aqui para vocês, a padronização, ela tem que, em cada gleba, ela vai ser padronizado o seu espaçamento, onde vocês podem ver que a senescência ocorre, ou seja, em diferentes
estações do ano, as plantas elas vão depositando, isso aqui mesmo vai ser utilizando pela própria terra, né? Ou seja, esse solo ele vai absorver através de ciclagem de nutriente, né? Vai tornar tudo matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai ter consequência direta, vai estar disponibilizando todos os nutrientes exigentes para o sistema radicular e essa parte de rusticidade para a planta no seu desenvolvimento foliar. E como vocês podem ver, a padronização ela é meio que harmônica, né? Você pode ver que o plantio aqui arbóreo, nessa imagem aqui, ele é bem mais padronizado, né? Isso deixa até mesmo em olhos para o produtor, ou até mesmo para quando ele for vender, de forma lucrativa, dá até para que falar assim que o produtor ele se anima e plantar uma coisa que vai embelezar a sua propriedade, consequentemente ele vai estar favorecendo de forma socialmente, vai estar sendo favorecido de forma economicamente e vai estar trabalhando naquela, né? Não está desmatando uma propriedade ou uma área da sua terra para estar poder plantar, para estar desfavorecendo ou até mesmo entrando na parte de degradação foliar, né? Bom, o número de mudas necessário para se obter um plantio florestal dependerá basicamente de 3 fatores, ou seja, o produtor vai ter uma assistência lá e ele vai ter que trabalhar em cima de 3 fatores. Ele vai ter que ver a área que ele vai plantar, independente se vai ser uma área mais declivosa, se vai ser uma área mais plana, o espaçamento a ser utilizado. Esse espaçamento aqui, ele vai ver de acordo com a sua cultura comercial que ele vai ser implantada e a mortalidade de mudas, ou seja, o produtor, quando ele for comprar mudas ou até mesmo semente, ele já vai ter uma noção de mortalidade de mudas. Assim, em relação a mudas, ele vai comprar um X mudas para favorecer uma quantidade razoável de hectare que ele for plantar. Mas dentro dessa, ele sempre vai ter que comprar mais, porque a mortalidade de mudas, ela não é um acervo a ser controlado a nível campo, né? Porque essa parte de controle de mortalidade, ela é mais empregada em controles de viveiro, ou seja, ali, diferente, vai ser sempre favorecido as condições dos substratos ideais, condições de iluminações ideais, condições que vai favorecer o não surgimento de estresse hídrico, ou seja, a água vai ser abundante. Essas condições a campo elas são totalmente controversas, ou seja, um produtor pode ter um talhão que não chove igual o outro, ou seja, essas condições não consegue controlar. Então, o produtor ele sempre vai trabalhar com esses 3 parâmetros. Bom, vamos aqui entrar aqui num exemplo básico, né? Um exemplo de plantio da cultura do eucalipto, né? Bom, um produtor quer implantar um pequeno plantio para aproveitar uma área de 3 hectares em sua propriedade, beleza? Aqui ele optou por usar um espaçamento de 3 por 3, ou seja, entrou naqueles critérios onde o espaçamento ele pode ser dividido em 3 por 3 ou 3 por 2. Aqui ele utilizou o 3 por 2. Bom, e conseguiu mudas que, segundo o seu fornecedor, tem aproximadamente 8% de mortalidade. Logo à frente eu vou estar explicando também como que o produtor vai fazer para saber quanto de muda e quanto ele vai ter de perda nessa mortalidade entre mudas quando for fazer seu plantio. Então, tá. Vamos dar início aqui. Primeiramente, o produtor ele vai ter que, a sua assistência técnica vai ter que avaliar, né, que sua área total. Então, se 1 hectare hoje a gente trabalha com 10 mil metros quadrados, 3 hectares, o produtor ele vai estar disponibilizando ali de 30 mil metros quadrados para poder efetuar o plantio desse eucalipto. Beleza. O próximo passo, a gente vai chegar aqui, calcula-se uma área ocupada por cada muda. A área ocupada por cada muda é só você pegar o espaçamento, multiplicar pelo seu comprimento. 3 por 2, então ele vai ter um espaçamento de 6 metros quadrados. A terceira etapa, divide-se a área total do plantio pela área ocupada por plantas. Como a gente já tem os 2 valores, a gente vai pegar 30 mil metros quadrados, a gente vai dividir pelo espaçamento ali, que ela vai ser ocupada por muda, vai dar em torno de 6 metros quadrados, né? A gente vai se obter ali que o produtor ele vai precisar para esses 3 hectares de 5 mil mudas. Para 3 hectares, dividir para cada um vai dar em torno de 1.666 mudas por hectare. Aí, como já havia dito aqui atrás, o fornecedor ele tem aproximadamente uma taxa de mortalidade de 8%. Isso já está empregado na venda para o produtor. Então, se a gente tem 5 mil mudas, é só a gente pegar, fazer uma regra de 3, né? Se 5 mil mudas é 100%, 8% vai dar quanto? Vai dar 400 mudas, essa vai ser a taxa que o produtor vai ter
que comprar mais para estar efetuando o seu replantio. Claro que ele vai comprar sempre a mais que isso, né? Se sobrar alguma coisa, ele planta ao redor, porque ele tem que respeitar essa taxa de mortalidade, porque se o produtor tem sua área para fazer sua ocupação, dentro dessas 5 mudas já tem empregado a sua taxa de mortalidade, então 400 mudas são 400 árvores que ele vai deixar de ganhar para estar produzindo nos seus 3 hectares. Então, é sempre bom comprar mais, fornecer todas as plantas para não ter nenhum prejuízo, porque isso tudo vai ser recompensado de forma lucrativamente, né, com a colheita, a ter para fazer a entrega do seu subsídio. Bom, os métodos de plantio, ele também é dividido em partes, né? Ele pode ser utilizado como mecanizado, manual ou semi-mecanizado. O mecanizado é quando toda a parte do plantio vai ser tudo através de implementos agrícolas, ou manual ou semi-mecanizado. O manual é toda a parte manual, ou seja, vai ter utilização ali de enxadas, de pessoas abrindo cova no seu espaçamento, demarcando e fazendo o plantio. E o semi-mecanizado seria uma junção do mecanizado com o manual, onde o produtor tem lá a sua propriedade, como eu já tinha falado antes, né? Ele pega um trator, acopla ali um implemento que é onde o produtor senta atrás e vai perfurando e adaptação e jogando as mudas. E vem outro atrás fazendo aquela parte de... Ou seja, o produtor consegue diminuir ali grande parte do tempo de implantação. Se ele demora ali fazer um plantio de 3 hectares, ou seja, 30 mil metros quadrados, ele demora em torno de uma semana para fazer isso tudo, hipoteticamente, ele vai ter em torno ali, vai ter uma otimização de 60% do tempo que ele gastaria para fazer isso. Ele vai fazer isso em torno ali de 3 dias a 4 dias, ou seja, é um ganho excepcional. O produtor vai estar, 3 dias a mais que ele vai ter com os funcionários para estar dando uma verificada na parte de sanidade, se adaptou bem as mudas ao sistema de plantio. E o plantio manual, que vai ser toda a parte que ele vai ser utilizado sempre em áreas declivosas, né? Essa situação aqui de áreas declivosas, ou seja, que algumas máquinas não conseguem, máquinas agrícolas não conseguem entrar em algumas áreas declivosas. Por isso que lá atrás a gente falou que toda a parte de terreno plano, ele sempre vai ser o plantio mecanizado ou o semi-mecanizado, não o semi-mecanizado não utilizado no manual, né? Mas o plantio manual ele é sempre adotado em áreas declivosas. Bom, posicionamento das mudas. Esse posicionamento aqui nessa imagem ilustrativa, ele vai abranger todos os 3 sistemas de plantio. Esse posicionamento, primeiro que a gente vê aqui nessa imagem aqui, a gente pode ver aqui que esse aqui é o plantio correto que o produtor deve exigir, ou seja, aqui vai ser o tobete, né? Aqui vai ser aproximadamente 30 por 30 por 30, 30 comprimento, profundidade e largura, onde o tubete ele tem que ficar rente ao nível do solo, de forma ereta, ou seja, dessa forma a planta ela vai ter uma melhor adaptação ao plantio aqui, porque toda a parte cultural já foi feita do preparo do solo em relação à adubação, né? Então ele tem que respeitar essa margem. E o plantio errado seria dessa forma aqui, onde aqui o tubete ele ficou com a profundidade maior do solo, né? E nesse outro caso aqui o tubete ele ficou exposto fora do solo ou de forma transversal, ou seja, dessas 3 formas erradas aqui, o produtor ele vai estar perdendo na seguinte forma, onde o potencial de arranque dessas mudas, elas não vão trabalhar de forma coerente, ou seja, aqui vai demorar bastante tempo nessa forma transversal para a planta se adaptar de forma ereta, porque o seu sistema radicular estando de forma transversal ali, vai favorecer que a planta ela entorte, ou seja, não vai ser o padrão que o produtor vai exigir para a sua parte de comercialização, porque o produtor já depende dos desbaixes ali, dos nós e os entre nós, para diminuir essa parte de nós e entre nós, para ter uma planta totalmente limpa, né? Ou seja, uma planta mais ereta, com poucos nós, ela vai agregar um valor economicamente mais viável. Dessa forma, ele tendo um plantio e o posicionamento dessa muda de forma torta ou até mesmo com padrão despadronizado, o produtor ele vai estar perdendo a sua eretividade, ou seja, a planta não vai ficar ereta. Bom, o replantio. O replantio consiste
na reposição de mudas mortas após o plantio, ou seja, o produtor ele vai trabalhar com aquela margem de replantio, pela taxa de mortalidade. Isso ele não vai ter como fugir, porque em condições de viver é controlável, e em condições a campo não tem, porque trabalha muito com variação de clima, pouca fertilidade do solo, pouco abastecimento de água, de forma provocando estresse hídrico na parte de desenvolvimento inicial da planta, parte de doença foliar, parte de sanidade foliar também, toda a sua parte de infestação com insetos, né? A parte da formiga ou cupim são os que mais atacam parte de espécies florestais. E a sua recomendação, ela é sempre feita aqui, ó, feito no período máximo superior de 25 a 30 dias, ou seja, o produtor ele tem até 30 dias para fazer esse replantio. Passando disso, ele vai ter uma despadronização da sua gleba, ou seja, ele vai ter uma despadronização agressiva desse replantio. Se ele não respeitar aproximadamente esse de 25 a 30 dias, ele vai ter que chegar ali um talhão que ele poderia ter utilizando com pastagem, tem que esperar chegar toda a sua fase de processo de colheita. Bom, fatores responsáveis pelo sucesso. A escolha apropriada da espécie, ou seja, dentre ela pode ser para um plantio manual ou mecanizado, pode ser utilizado a espécie, né, independente, vamos colocar aqui a espécie de eucalipto na nossa apresentação aqui. Se for uma espécie, ela pode ter alguma sanidade foliar mais agressiva que a outra, uma adaptação melhor, de origem e de qualidade, ou seja, uma melhor sanidade. Cada clone ele vai apresentar uma diferenciação das outras, né? E adequado preparo do solo e plantio, isso ele é responsável diretamente, porque o preparo do solo, para que se haja o plantio, ele tem que respeitar toda a parte de correção do solo, adubação, se vai ter utilização de algum adubo orgânico, a suplementação por nutriente, igual eu estou falando, o produtor ele vai trabalhar totalmente com a parte de uma assistência técnica para estar favorecendo essa parte assim, de toda a suplementação nutricional da muda, né, a sua parte de colheita, e o controle de plantas daninhas, porque, como a gente sabe, a planta daninha ela é agressiva não só para a parte de florestais, mas como parte de grãos ou até mesmo de plumas, né? Ele é adaptável, as plantas daninhas são adaptáveis em diferentes condições, elas precisam de um nível menor de milímetros de água para se desenvolver melhor que as plantas economicamente para o produtor, ou seja, aí vai ter que ter um monitoramento, posicionamento ideal, né? Naquela que quando o produtor tem uma área muito grande para ser plantada, ele vai pegar ali, vai ter que fazer um controle de algumas plantas daninhas, o controle de formigas, porque não torna-se viável o produtor entrar com a espécie florestal abaixo de 30 metros cúbicos por hectare ao ano, ou seja, se ele não respeitar mais ou menos essa regra que está em vermelho destacado aqui, pelo controle de formigas cortadeiras, ou até mesmo por doenças, se torna uma prática inviável para o produtor. Bom, outro aspecto que é de suma importância, né, que é a amostragem do solo, ou seja, a análise do solo ela é fundamental para verificar as condições de fertilidade do solo, né? Essa análise ela vai ter que ser feita por histórico da área, né? Vamos supor, se o produtor tem uma área virgem, se é uma área utilizada, se é uma área que vai entrar com alguma coisa, se é uma área que é só para reflorestamento ou plantio econômico. Esses resultados eles serão utilizados como base para recomendação futuramente, né? Se o produtor vai entra naquela parte do preparo do solo, né? Se ele vai ter uma amostragem de solo, foi para laboratório, tudinho, aquela, né? Se ele fez todo aquele planejamento, onde participou de todos os passo a passo para fazer o plantio, o produtor ele não vai dar dor de cabeça no final, né? Então, a recomendação de solo, ela sempre vai respeitar com análise de solo. E é importante realizar a amostragem de solo de maneira correta, de forma seja a amostra representativa das condições de cada gleba ou porções de terreno a ser avaliado, ou seja, se o produtor tem uma área grande ou pequena, a interpretação de solo ela vai ser a mesma, ela vai respeitar um padrão, um nível de amostragem coleta para ser mandado em laboratório. Bom, ferramentas básicas para utilizar hoje de uma coleta do solo, né? Ela pode ser feita pelo trado específico, que para a coleta do solo, tipo trado rosca,
ou trado holandês, ou trado calador. Na falta de um trado, vamos supor, se o produtor ele fez, ou a empresa foi, ou quebrou algum implemento para estar fazendo essas amostragens, ele pode estar utilizando a pá de corte, essa normal, da figura B aqui, ó, como vocês podem ver aqui na imagem ilustrativa, né? O procedimento da coleta é da seguinte maneira: as ferramentas são essas daqui, né? A primeira é o trado holandês, que é a letra A B é a pá de corte, que é a comum que a gente tem hoje, que é a famosa pá de pedreiro. A C também, ela respeita a pá de corte, só que essa aqui ela é mais utilizada na parte de hortas, né? E o balde, que é a opção D aqui na nossa configuração das nossas imagens, né? E o balde dele vai ser da seguinte forma: ele vai colocar toda a parte que for tirada aqui com a parte da pá de corte, o excesso vai ser tudo translocado todo para o balde. Isso se origina o nome de subamostras. Bom, aqui são os diferentes tipos de trado para coleta de amostragem. A gente tem o trado holandês, o trado de rosca, o trado calador e o trado caneco. E assim sucessivamente. Isso aqui vai ser os mais utilizados hoje para amostração a nível de amostra de solo. Não que não seja também mecanizado. Tem uns que já estão utilizando de quadriciclo acoplado de algumas furadeiras, né? Isso vai de acordo com a empresa ou se o produtor mesmo fez a coleta. Bom, esses são os procedimentos, né? Para fazer a coleta, o procedimento vai ser da seguinte forma: fazer uma cova no solo com largura de profundidade com a pá em torno de 30 por 30 aproximadamente, no formato quadrado, né? A beira da cova, no caso, a fatia do solo com a pá de corte. Esse aqui vai variar de acordo de 0 a 20 de profundidade, né? Destacar as 3 partes laterais das fatias coletadas e coletar as porções de fatias localizadas no meio da pá de corte, no caso, a subir a amostra e colocar no balde. Bom, retirar o procedimento colocando em torno de 15 a 20 subamostras em diferentes pontos do terreno, ou glebas, no caso, de forma em zigue-zague. Eu vou ter umas imagens mostrando como seria essa parte do coletando dos pontos zigue-zague, e coletar as amostras compostas em torno de 500 gramas, ou seja, as amostras vai ser em torno de 500 gramas e as subamostras vão ser sempre depositadas no balde, né? Conforme o passo a passo detalhado anteriormente identificado. Beleza. Bom, a amostra do solo deve se conter de alguma forma passo importante, ou seja, dividir a propriedade em glebas de forma homogênea, conforme a diferença do terreno, ou seja, de acordo com o tipo de topografia presente, o histórico da área, a cobertura vegetal que tinha ali antes, se foi natural, mata virgem ou algum plantio de alguma cultura de interesse econômico, cor e textura do solo. Para cada gleba deve ser coletada a amostra separada, deve respeitar ali de acordo de 15 a 20 subamostra, né, do terreno, e uma forma prática de caminhar em zigue-zague pela toda a área, ou seja, vai ser de forma fazendo um zigue-zague e coletando de torno de 15 a 20 pontos. Bom, a produtividade da coleta para espécies de frutífera e florestais, essa profundidade ela é em torno de 0 a 20 ou de 20 a 40. Em alguns casos, pode ser amostras também de 40 a 60. Em fim de verificar a possível camada das superficiais compactadas, ou seja, um solo mais compactado tem como fazer uma coleta de uma profundidade maior. A homogeneização e mistura manual da subamostra dentro do balde, né? E coletar em torno de 500 gramas de solo. Colocar no saco plástico fechado, mais para frente eu vou estar mostrando, né? E colocar identificação dentro e fora de cada amostra. Isso serve para o produtor, se ele mesmo for fazer, para mandar para o laboratório, ou contratar um assistente técnico de alguma empresa para fazer esse trabalho. Bom, as informações básicas necessárias para a identificação das amostras são: como é o nome do produtor, a localização de cada gleba na propriedade, a data de coleta, se possível, maior exatidão, as coordenadas geográficas. Hoje, com o avanço tecnológico, o produtor ele vai conseguir tirar uma foto por celular mesmo, onde ela vai estar registrando as suas coordenadas
a data ou até mesmo a marcação no mapa, né? Ou seja, o produtor aqui ele já tem em mãos uma ferramenta que consegue otimizar um gasto economicamente, para ele se torna viável, né? E depois encaminhar em laboratório para fazer análise, pode ser na região ou solicitar um auxílio de uma assistência. Ou seja, essa assistência ela vai ter sempre um padrão para estar translocando essas amostras a campo, né? Dessa forma, dessa translocação a campo, o produtor, se ele for fazer e levar para o laboratório, ele tem que respeitar a seguinte característica. Ele tem que levar de forma aberta, né, para não que transpire, ou seja, que não solte não evapore água dentro, faz aquela famosa transpiração dentro do plástico, né? O certo é coletar e imediatamente translocar essas amostras de solo para o laboratório. E aqui nessa amostragem de solo a gente está mostrando uma imagem ilustrativa, né? O que deve conter na identificação da amostra? Bom, a amostra, o número da gleba, ou o número da amostra que eu fazer, vamos colocar de 0 a 15, né? 15 ou 15 a 20, a amostra, a sua localização, referência da gleba na propriedade, o nome da propriedade ou do proprietário, município, estado e a data. Isso aqui auxilia muito porque, como a gente falou, a gente tem a marcação por caneta esferográfica ou marcação por caneta de tinta a álcool, né? Aquelas que marcam permanente. Isso vai auxiliar aqui na hora do laboratório não haja perda ali de amostra, ou seja, se você colocar dois tipos de identificação, se a de fora molhar, eventualmente ela sair a sua marcação, para o laboratório ele vai colocar como fazer uma média em torno fazer uma média padrão, né? Se tiver mais de um tipo de identificação, vai auxiliar muito, porque caso essa de fora saia a sua numeração, vai ter uma identificação a mais extra dentro que é em torno no papel, como a gente já havia falado anteriormente nas aulas. Bom, aqui seria em torno de uma caracterização, como você pode ver aqui na figura 1, a divisão da propriedade, ou seja, ela vai ser bem dividida e está salvando seu histórico, né? Como vamos olhar aqui na imagem, a gente tem área com calagem, área sem calagem, uma área com encosta, uma área com espigão, uma área com pastagem, uma área como demarcação, ou seja, está vendo como forma demarcada de forma de zigue-zague. E na figura 2, a gente está vendo como que é o padrão da coleta, né? Da sua gleba. A coleta vai estar respeitando cada ponto, vai ter uma numeração de uma identificação de amostra, isso totalizando entre 15 a 20 amostras. Bom, passos fundamentais para análise de fertilidade sobre a recomendação de adubação. Bom, amostragem do solo, isso o produtor não vai ter que fugir, ele vai ter que ter um histórico da sua amostragem de solo. Através dessas análises em laboratório, ele vai ter uma recomendação em cima da sua análise de solo em adubação, e a recomendação de adubação em calagem, isso tudo vai depender do técnico, né? A interpretação vai ser de um técnico, e a adubação, o calagem também vai ser um técnico. Pode ser um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, até mesmo um técnico agrícola. Bom, é importante ressaltar aqui que a amostragem do solo é uma análise, ela seja retirada com antecedência, ou seja, o produtor não adianta efetuar o plantio na retirada da amostra, mandar e fazer aquela adubação por cobertura. Isso vai diminuir, não que não vai dar economicamente seja viável, mas vai diminuir muito o poder de arranque do seu plantio, da sua muda. Ou seja, se ele já efetuar uma análise de solo com antecedência, isso entra tudo de acordo com o Matheus tinha explicado lá no início, com o planejamento, né? Isso vai ter tudo influência. Se o produtor se planejou, ele vai fugir de alguns empecilhos no final, né? Alguma coisa ele vai deixar de gastar por ter um planejamento eficaz. Adubação. Para a floresta, ela ocupa geralmente solo de baixa fertilidade, isso aqui é de forma natural, né? É uma prática de intensa utilização em atividade florestal, ou seja, ela é muito utilizada principalmente em plantio de eucalipto, porque o eucalipto é uma cultura que economicamente ela se torna muito rentável para o produtor, né, e até mesmo utilização de manejo florestal. Utilização ali para um reflorestamento, né, é uma boa opção. Além dos fertilizantes químicos, também é recomendada a utilização de alguns resíduos orgânicos, ou seja, esses resíduos orgânicos, eles abrangem ali os estercos, tendo eles tendo em vista como cama aviária, ou um esterco de subsídio oriundo, na verdade, de suinicultura ou até mesmo de gado, caprino, né? Trabalhos já feitos aqui na disciplina mostrou que a utilização de adubação orgânica, tanto na fase inicial do plantio das mudas, teve um comportamento de grande expressividade
na cama de galinha, ou seja, ele auxiliou muito bem a disponibilização de cálcio de potássio, e nitrogênio na fase inicial, ou seja, o comportamento da parte do poder de arranque para todo o seu desenvolvimento, a parte aérea, até mesmo radicular, ele teve uma importância significativa no seu desenvolvimento. E para o eucalipto é recomendado ser feita sempre a análise de textura foliar, né? Com fertilidade do solo e sua análise foliar, ou seja, para ver se está com alguma deficiência nutricional. Bom, uma recomendação mineral. Aqui eu tenho duas tabelas, né, que elas já estão aqui. Aí eu vou começar explicando por essa. Tabela 1. Bom, em função de teores de fósforo e potássio, foi detectada naquela amostra que a gente fez de 1.000 hectares lá que a gente fez, não, dos 3 hectares que a gente teve ali, para cada hectare 1.606 plantas, a gente tem uma hipoteticamente lançado uma análise aqui, né? Uma interpretação. Bom, detectado na análise do solo, foi recomendada a formulação de NPK, ou seja, um 4,14,8 ou algum formulado. Respectiva dosagem, ela vai estar sempre nessa tabela, mas eu vou começar explicando. Bom, a quantidade de adubo sugerido considera que o plantio do espaçamento de 3x2 daquele exemplo nosso representa uma população de 1.066 plantas por hectare. Bom, na nossa interpretação aqui de fósforo e potássio, com base no resultado de uma análise química, se o potássio ou o fósforo ele vai ter que abranger essa baixa, média ou alta na interpretação a interpretação que vai ter, né? Bom, se for abaixo de 0,3 milidecimol, abaixo de 3, ele vai ser baixo. Acima de 3, respeitando até 7, ele vai ser médio. E acima de 7, ele vai ser alta. Isso também ele vai dar pelo potássio também de 0,15, ele vai ser baixo. De 0,5 até 1,5, ele vai ser médio. E de 1,5 ele vai ser alta. Aqui vai estar respeitando a sua interpretação nos teores, né? E aqui, ó, normalmente a adubação ela é realizada em 2 etapas, tendo ela pelo plantio ou feita no momento do plantio, ou seja, ela pode ser feita um preparo antes ou até mesmo no plantio. Por exemplo, um solo com médio teor de fósforo e baixo teor de potássio, as quantidades recomendadas são de 180, vai ser recomendada ali em torno de 180 gramas por cova. Na adubação de plantio, utiliza-se uma adubação fosfatada, né? E uma adubação por nitrogênio vai ser utilizado um sulfato de amônia e o potássio, o famoso cloreto, né? Aqui na nossa recomendação de adubação de fertilizante mineral para o eucalipto, a base dos teores de fósforo e potássio, a gente tem uma interpretação aqui, onde o B ele vai ser baixa, o A ele vai ser alta e o M vai ser média. E aqui a gente já tem algumas fórmulas já sugeridas, já montadas do nosso NPK, ou seja, vamos pegar o primeiro exemplo ali, onde o fósforo deu B, o potássio deu B, ou seja, deu baixo, ou seja, ele vai estar uma utilização de 30 120, essa formulação sugerida, a gente vai ter ali entre 8, 32 e 16 de NPK, isso totalizando no eucalipto vai dar em torno de 375 kg por hectare e por planta, gramas por planta de 220 gramas por plantas, ou seja, aqui a gente pode ver que o análise ali de solo ele é de suma importância, que ele vai estar agindo diretamente economicamente para o produtor, ele vai estar economizando e está sabendo o histórico da toda a parte nutricional do seu solo. Isso por conta, a partir dele já vai estar sabendo que na sua gleba, vamos colocar aqui no exemplo aqui, ó, na sua gleba, ele pode ver que uma pode ser mais produtiva, uma tem deficiência de determinado tipo de mineral. Bom, adubação de manutenção. Essa adubação de manutenção ela é recomendada para solos de baixa fertilidade, ou seja, com teores com objetivo sempre de fornecer cálcio, potássio para as plantas. Bom, é realizada nos plantios de idade entre 2,5 a 3 anos por meio da aplicação de 90 quilos por hectare de cloreto de potássio, ou aproximadamente 50 gramas por planta, isso aqui já dividindo, né? E aproximadamente 2 toneladas de calcário por hectare. Em solos de alto teor de cálcio e magnésio, a adubação de manutenção é realizada apenas como cloreto de potássio, ou seja, como o cálcio e magnésio ele vai estar em abundância com solos de altos teores, ele já vai estar efetuando que o produtor economize aqui essas toneladas por hectare de calcário, ou seja, para estar disponibilizando
os nutrientes retidos ali. Como está em alto teor de cálcio e magnésio, ou seja, se tiver algum mineral que não esteja de forma disponível para que a planta absorva no solo, esse cálcio e magnésio ele vai estar suprindo essa adição de calcário por hectare. Aí, dessa forma, o produtor ele vai ter que entrar só com a parte do cloreto de potássio. E essa foi a nossa apresentação. Obrigado a todos. E agora a gente vai encaminhar para o professor e aguardar as próximas gravações.